dentro das empresas. O maior desafio das organizações na atualidade diz respeito à redução dos custos de produção e principalmente o aumento dos lucros, que, ora, são necessários a qualquer organização e tem como principal objetivo a permanência no mercado. Essa situação se deve principalmente à grande exigência do mercado consumidor em adquirir produtos com excelente qualidade e menor preço. Um fator importante no que diz respeito à redução dos custos de produção é a concentração dos setores produtivos, com a intenção de fazer com que esses setores reavaliem seus processos produtivos, gerando uma reengenharia de organização. É importante lembrar que, para operacionalizar a iniciativa dentro de qualquer organização, é necessário o comprometimento de todas as áreas envolvidas no processo, tornando a tratativa eficaz, visando o resultado esperado. Essa foi uma breve introdução que eu fiz. Os meninos agora vão falar mais do desenvolvimento aí desse orçamento. Boa noite, gente. Eu vou falar a minha parte sobre custos de qualidade, em seguida organizar para produzir e terminando com eficiência, eficácia e redução de custos. Inicialmente, a gente tem que pensar que o grande fator preponderante para as empresas é, sem dúvida nenhuma, qualidade. É através da qualidade, efetivamente, dos seus produtos ou dos seus serviços, que a empresa consegue, efetivamente, também reduzir os custos. Existem diversos custos no segmento da produção, desde onde a gente capacita as pessoas, que são os custos de recursos humanos, até a passagem pelos custos de matérias-primas, maquinários e o acabamento final do produto ou serviço. Então, uma empresa, quando ela prioriza a qualidade desses custos, desses materiais, desde a admissão com pessoas capacitadas, com matérias-primas de boa qualidade, com equipamentos sempre passando por manutenções e, por final, o acabamento do produto sendo de uma grande aceitação do público, acima de tudo, que é o grande juiz, que é o grande árbitro desse produto ou desse serviço. Se essa empresa tem essa prioridade com a qualidade dos seus produtos, obviamente os custos vão caindo a patamares de dar lucros maiores e cada vez bem satisfatórios às empresas. Então a gente tem que priorizar sempre a qualidade, onde a gente consegue ter, dentro dessa qualidade, custo e prazo. O prazo também é importantíssimo na entrega desses materiais. Não basta você ter um material bom, não basta você ter um serviço eficiente, eficaz, se você não tem prazo. É importante você fidelizar o seu cliente, colocando um prazo correto, que atenda esse cliente, que você tenha a condição necessária, se for o caso, de superar essas expectativas, colocando o prazo também como item primordial à qualidade, fazendo reduzir os custos, que é o grande peça-chave, é fundamento da empresa, a redução dos custos. Ela está diretamente ligada aos custos, à qualidade. Vou falar agora para organizar para produzir. Organizar para produzir é importante em qualquer segmento de empresas. A gente tem que imaginar que dentro de uma produção, ela tem que ter a organização necessária para poder ter o encaminhamento adequado daquele produto até a chegada do cliente. Seja em cópias, telefonias, em impressões, a organização do trabalho como ferramenta para reduzir custos, ela é importantíssima, porque é através dessa organização que a gente vai priorizar as etapas de produção. Como a gente sabe que os custos, a gente vai ter os custos baixos, digamos que a empresa ela tenha produtos bons, serviços excelentes, então basta ela o quê? Uma segunda etapa, que é justamente a organização desses fatores, desses pontos primordiais dentro de uma empresa. É você saber aonde começa o custo e aonde termina, é você dimensionar esse custo, é você controlar esses custos. Não basta apenas você ter essas matérias-primas que eu falei anteriormente, material bom, qualidade, etc., se você não consegue controlar esses custos. Então, uma segunda etapa é realmente você controlar, você organizar, você dimensionar toda essa matéria-prima. Isso também vai facilitar muito dentro das empresas.
Ele fala aqui que deve ter um acompanhamento detalhado dos processos, não só a disposição dentro de uma linha de montagem, se a gente começar a falar um exemplo, não somente as disposições necessárias, mas também você acompanhar detalhadamente como está o andamento desse processo produtivo. Se tem alguma máquina que está funcionando bem, qual é o percentual de funcionamento das máquinas, qual é o percentual de motivação das pessoas dentro de uma prestação de serviço. É importante você avaliar detalhadamente todos esses processos de produção, até processos de serviços também. Por fim, eu vou falar sobre a parte de eficiência, eficácia e a redução de custo propriamente dito. A eficiência é a relação entre os recursos que deveriam ser consumidos e os recursos realmente consumidos. O que quer dizer isso? Quando você dimensiona o material, veja que a gente está passando por etapas. Inicialmente, a gente priorizou a qualidade desses produtos. Em seguida, nós organizamos e controlamos esse produto ou esse serviço detalhadamente. E por último, a gente vai aplicar a eficiência, a eficácia e a redução dos custos bem naturalmente com essas etapas. A eficiência é tudo aquilo que você programa para gastar, programa para consumir e, no final das contas, a relação que você efetivamente consumiu. Obviamente que se você planeja uma certa quantidade de matéria-prima para aplicar naquele produto e você no final dessa linha de produção você consegue um gasto menor, isso você foi eficiente, você mostra uma eficiência do seu produto. E a eficiência talvez seja, depois da qualidade, um ponto primordial, um segundo ponto primordial dentro dessa produção, dentro dessa linha de produtos que você vai fazer. É importante que você tenha essa eficiência porque você consegue cada vez mais aumentar o nível de eficiência, diminuindo os custos que você tem, consumindo cada vez menos e produzindo materiais de ótima qualidade. A eficácia é a relação entre os resultados obtidos e os resultados desejados ou previstos. Tudo que você resultado obtido é o resultado final. É todo o aparato final que você conseguiu. Por exemplo, vamos imaginar uma caneta que a gente vai querer vender. Então a gente faz uma caneta com ótima qualidade e tem uma saída boa, etc. Então você tem uma aceitação. Inicialmente você sai com uma quantidade certa de canetas para vender. E no final das contas, você vai precisar produzir mais canetas, porque a caneta teve uma boa aceitação no mercado, ou seja, você foi eficaz nas suas vendas, que é também uma etapa de processo de produção, já perto do final, já bem próximo ao cliente. Então você conseguiu ser eficiente, porque você gastou pouco, de acordo com o que você era programado para gastar, e você foi eficaz, porque você vendeu aquilo e ainda teve mais aceitação ainda. Teve uma aceitação boa e teve um pedido cada vez mais. Então você também foi eficaz. Isso tudo consegue, em suma, o custo da produção, você aplicando todas essas etapas, você realmente consegue baixar o custo da produção. Vamos atentar para o retrabalho. Se tudo isso aqui não conseguir funcionar, no final, a redução do custo não vai ter redução do custo. Os atrasados. Você não vai reduzir custo. Você vai ter retrabalho, que é o primeiro item que já aparece na falta de redução de custos, no aumento dos seus custos. O primeiro item fundamental, assim, que já aparece de cara, mais visível, é sem dúvida nenhuma o retrabalho. Então a gente tem que acompanhar esses passos com maior detalhe, com maior carinho mesmo, com maior aprimoramento, para no final das contas a gente conseguir reduzir os custos. Porque o primeiro sinal que vai aparecer é o retrabalho. Daí para frente, vai aparecer o cliente negando de comprar os seus produtos, a concorrência ultrapassando você nesse mercado competitivo, você perdendo fatia de mercado. Isso tudo é a consequência. O primeiro sinalzinho é o retrabalho. Então a gente tem que prestar bastante atenção, mapear bem essas etapas e fazer isso cada vez mais eficiente e eficaz. Mas no final das contas,